Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil. A gente está no mês de julho. Julho é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Cérebro. E para falar sobre esse assunto, da importância e necessidade do cuidado com esse membro, né, que a gente trouxe aqui a Daniela Medeiros, ela que é psicopedagoga, e aí ela vem para falar sobre esse assunto para você que está em casa, né, para você ficar mais atenta sobre os cuidados, né, sobre aquela atenção maior que você deve ter sobre o nosso cérebro. Então, para a gente iniciar, seja muito bem-vinda, que alegria tê-la aqui com a gente para falar desse assunto que é extremamente importante. Então, para começar, queria que você falasse, né, o que é que se tem feito, o que é que se pensa, né, assim, no Brasil como um todo, em relação ao cérebro. Boa tarde, né? Muito obrigada pela participação aqui. E realmente, o cérebro hoje em dia, ele é visto como um órgão vital, não só o coração, porque o nosso cérebro, ele é o responsável por tudo, né? O nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, todos os nossos movimentos. E até pouco tempo, nós não dávamos essa importância tão relevante ao nosso cérebro como tem se dado hoje, porque na verdade o Brasil é um país visto como um país jovem e hoje estamos com as estatísticas aí que o Brasil ele está envelhecendo. É muito importante então a gente dar essa informação, esse olhar para o nosso cérebro. Por quê? Porque se eu não estimulo, ele vai atrofiar, como qualquer outro membro, né? Se eu quebro o braço e eu fico sem utilizar o braço na tipoia, ele fica atrofiado, depois eu tenho que fazer fisioterapia para que ele volte com seus movimentos. O nosso cérebro é igual. Ele precisa ser exercitado. Então, quando eu não exercito ele, não desafio, ele tende a atrofiar. E aí é onde mora o perigo. É aonde as proteínas beta-amiloide, as proteínas tau, elas vão formando um emaranhado no nosso cérebro e vai dificultando essa neuroplasticidade, os neurônios se desenvolverem. E aí entram as doenças neurodegenerativas e o tão temido Alzheimer, né, que é tão falado atualmente. O que é que nós precisamos fazer? Dar atenção a ele, né? Ver realmente como é que está o meu estilo de vida, se eu estou tendo um sono adequado, se eu estou fazendo essa reposição. Muitas vezes eu estou aqui lendo uma coisa e eu digo, não, eu não entendi o que é que eu li. Gente, eu terminei e não sei o que é que eu li. Meu cérebro cansado. Eu tenho que dar essa parada, essa olhar diferenciado é uma saúde mental que nós precisamos fazer. É parar nesse mundo de hoje, tão tecnológico, tão automático, tão agitado do nosso dia a dia. É parar e olhar para a gente. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda, né, além de beber muita água, a gente precisa exercitar o corpo, fazer exercícios, seja uma caminhada. Às vezes as pessoas não têm tempo de ir para a academia, mas que todo tipo de exercício é interessante para o nosso corpo, porque, né, você libera aquela substância, né, da saúde, do bem-estar e tudo mais. Com o cérebro não é diferente, né? Então, assim, para que a gente consiga evitar o sedentarismo cognitivo, né, é preciso também fazer, de repente, ler um livro, né, conversar com as pessoas, estar no meio, né, social. Então, é assim que funciona também para evitar o atrofiamento? Exatamente. Você está coberta de razão, né? Nós precisamos
Socializar é importantíssimo, eu ter contato com outras pessoas, porque quando a pessoa vai envelhecendo, ela já vai diminuindo o seu ritmo, ela já não vai querendo participar de outras coisas. E aí eu preciso socializar. Os jovens hoje em dia, eles não querem mais socializar, eles estão na internet, eles não olham mais no olho, eles não ligam mais, é tudo por mensagem. Eles socializam numa festa, mas no dia a dia eles não fazem mais. Precisamos dormir bem, precisamos nos alimentar bem e principalmente estimular o nosso cérebro com atividades novas, com uma língua, com estímulos cognitivos, com os nossos jogos, né? Que antes jogávamos tanto, hoje em dia é tudo no celular, joguinho no celular, mas e aonde é que está a interação? Aonde é que está a minha tomada de decisão? Porque na internet eles já me ajudam. E aí é realmente isso, é eu controlar a minha diabetes, a minha hipertensão e tem vários exercícios que eu posso fazer para ir estimulando, porque o cérebro, como eu já falei, ele quer ser desafiado, muitas vezes, mas ele é preguiçoso, né? Então, muitas vezes eu acordo de manhã e eu pergunto, eu vou dar uma caminhadinha ou eu vou ficar dormindo? Aí o cérebro diz, vamos dormir, né? Vamos ficar aqui, vamos dormir mais um pouquinho. E aí, não, eu vou me levantar e eu vou desafiá-lo e eu vou colocar ele em movimento. Porque o nosso cérebro, ele consome 20% da nossa energia diária. O cérebro, em todas as atividades que a gente faz, a gente usa o cérebro, né? Então, ele é bastante importante. E aí, dentro desse contexto, né, trazendo o Dia Mundial do Cérebro, assim como o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, existe aquele dia para ser celebrado, né, determinada pauta. E o cérebro, a gente, acho que muito mais, assim, acho que depois da pandemia, muito se fala, né, e muito se tem essa atenção também que envolve a questão da saúde mental e tudo mais. Mas, por exemplo, nesse contexto todo, qual seria o papel da família? Né? Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse conhecimento de que o cérebro ele é tão importante quanto o corpo. Né? Então você precisa fazer algo que foge da rotina. Né? Por exemplo, você vai para o trabalho, você pega sempre o mesmo percurso. Então, vamos ali mudar o percurso? Né? Então, assim, ter esse tipo de comportamento, né, que vai fazer você estimular cada vez mais. Isso acaba sendo meio que um padrão, né? Você cria o padrão para o cérebro, ele fica preguiçoso. Então, ele para no tempo. Então, realmente precisa ter esse desafio. Mas, enquanto a família, né? Qual é o papel da família quando você tem um idoso dentro de casa? Né? O que se pode fazer para mudar essa realidade? Olha, no papel da família, tudo é prevenção. Como tudo na vida, prevenir é o melhor remédio, né? Mas se eu tenho uma criança, eu vou estimulá-la a não usar tanto celular, a desafiá-la com jogos, a levar coisas novas, botar essa criança para brincar. Enquanto jovens, a gente também tentar é difícil, mas começar pela gente, como pais, tirar o nosso foco da internet. Então, na hora que eu, como mãe, eu dou o exemplo de não estar direto na internet, eu dou esse exemplo para meu filho. E aí eu estimulá-lo para socializar. E enquanto eu tenho um idoso na minha casa, levar esse idoso para socializar, ele tomar decisões, ele também se tornar participativo. É cansativo, né? Porque o idoso, ele já tem um histórico, ele já tem uma personalidade, então a gente precisa trabalhar isso, mas a gente precisa envolvê-lo mais no nosso dia a dia, tanto familiar como sociável, e realmente participar com os jogos. Agora, é um desafio muito grande, né? Por exemplo, uma família que ela tem ali um corpo, né, familiar limitado.
Então, por um lado, se tem um custo porque você precisa de um cuidador, né? Do outro, você precisa da presença do filho ou do neto que tenha tempo e disponibilidade, e a gente sabe que o nosso tempo é precioso, né? Então, assim, acaba sendo um desafio, principalmente para aquelas famílias que não têm tanto recurso, né? Nem de gente e nem financeiro. Então, assim, eu queria que você desse aí, fizesse alguma leitura em relação, fizesse essa relação, né? Sobre os desafios de dar-se atenção ao cérebro, né? Nesse sentido, de trabalhá-lo. Se existem alternativas que são mais acessíveis, por exemplo, né? Para quem está em casa, para que entenda, né, que pode ser desafiante, mas não é impossível. Exatamente. É desafiante, custo alto, né? Quando você tem um idoso que ele precisa de um cuidado, toda a família ela tem que se envolver. Mas o que é que nós mais vemos, né, é que uma pessoa se torna cuidador. E, na verdade, nós precisamos que a família toda interaja e cuide também desse cuidador. Você pode até não ser o cuidador direto, aquele de dar o banho, ter os cuidados paliativos, mas você é o cuidador mental e isso sobrecarrega. Então, as famílias que estão vivendo um novo momento, onde os seus idosos, seus entes queridos estão envelhecendo, elas precisam ter esse entendimento que é possível, né? Todos cooperarem. Um momento, já que o dia a dia é puxado, mas eu tenho um momento que eu dê uma parada e que eu sinta que aquele meu idoso é eu estar para ele. Não é eu estar com ele, porque há uma diferença, né? Quando eu estou aqui com ele, mas eu estou no meu celular, eu estou conversando com meu filho, com minha irmã, e o meu idoso está lá. Quando eu estou para o meu idoso, eu estou dando atenção a ele, eu estou conversando com ele. Mas ele não lembra mais, ele está bastante esquecido. Então vamos conversar coisas que ele ainda lembre, né? Eu estimular com atividades que ainda dê uma autonomia a ele. E muitas vezes nós fomos educados que o idoso ele vai perdendo autonomia. Então, muitas vezes você vê até um idoso que ainda tem condição, a família diz: não deixe que eu pego, não deixe que eu puxe a cadeira. Deixa o idoso, deixa ele pegar a cadeira. Lógico, se é aquele idoso que não tem mais condição, a gente dá uma ajuda. Mas se é aquele idoso que ainda tem condição, ainda é participativo, vamos todos nos envolver, os netos envolverem. E aí é o que eu falo, ter o cuidado com o cuidador e ter esse olhar diferenciado para o nosso idoso. Daniela, você como franqueada da Supercérebro, né, como que é feito esse trabalho, né, administrativo, todo esse cuidado que vocês têm, né, desde a chegada do idoso, né, até o momento em que ele sai, né, e como é que vocês trabalham essa questão da neuroplasticidade dos idosos? Eu vou até voltar um pouco e falar um pouco como surgiu o Supercérebro. O Supercérebro ele surgiu na época da pandemia e aí com a minha mãe, minha sogra, meu sogro já com mais de 80 anos e a minha mãe começou com eu ia lhe dizer uma coisa e eu esqueci e eu como psicopedagoga comecei a pesquisar. E encontrei várias franquias e o Supercérebro foi a que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque além de eu trabalhar os estímulos cognitivos, ele trabalha muito o socioemocional do meu aluno e a importância dele no contexto. Ele me dá a oportunidade de olhar o aluno, apesar dele ser uma franquia, mas cada aluno tem um diferente. Ele é diferente para a gente atende de maneira individualizada, né, fazendo essa parte socioemocional. Então, quando você me perguntou como é o trabalho, ele, quando nos procura, a família, geralmente, entendemos
qual aquela necessidade familiar ou do aluno, e nós iniciamos as nossas aulas, são 90 minutos, nós temos uma sede, aonde nós iniciamos com o Soroban, que é o ábaco japonês. É uma calculadora aonde nós vamos estimulando o raciocínio lógico, raciocínio mental. Vai abrindo o hipocampo para novas aprendizagens e daí, após o Soroban, nós iniciamos com os estímulos cognitivos, aonde trabalhamos memória de curto prazo, de longo prazo, alternada, dividida e seletiva, e aí nós vamos fazendo atividades dentro do contexto que foi explorado e finalizamos com os jogos de tabuleiro, fechando esse contexto no tempo do aluno, na necessidade. O mais importante que nós trabalhamos é trazer esse aluno para socializar com os demais da turma. E para finalizar, a partir dessas vivências, né, ali do dia a dia, quando as famílias te procuram, o que mais você observa, assim, o que mais de déficit, né, dos idosos, ou crianças também, né, crianças, adolescentes, ou é voltado só para jovens? O Supercérebro Longevidade só para idosos. Pronto, então, qual a leitura que você tem, né, o que mais você observa quando esses idosos estão ali, né, nesse atendimento? Olha, o que a gente mais observa é que o idoso ele chega muito solitário, né? Ele procura o que fazer, uma atividade, e a família também já vem percebendo que esse idoso ele está se esquecendo e muitas vezes é falta de estímulo, né, porque ele ficou em casa só, ou com um funcionário que não o estimula, os filhos têm que trabalhar. Então, assim, essa solidão, essa carência, né, de um apoio, de um olhar, de uma atividade extra. Daniela, muito obrigada pela sua participação, gratidão pelo seu tempo, né, o seu conteúdo. E essa foi mais uma edição do Jornal Brasil. Até a próxima. Obrigada.